A vida, às vezes, nos coloca diante de uma virada inesperada. E quando isso acontece, surge uma sensação comum: o medo. Medo de começar de novo, de reescrever nossa história. Mas o que você talvez não saiba é que essa nova página pode ser a chance de criar a sua melhor história. O estoicismo nos ensina a não temer as adversidades, mas a enxergá-las como oportunidades para o crescimento. Pode ser difícil imaginar isso no início, mas o segredo está em como encaramos a mudança. Ao invés de nos desesperarmos, podemos olhar para a adversidade como uma oportunidade para mostrar nossa verdadeira força. Imagine que a vida lhe deu uma nova página. Você está sendo convidado a escrever sua história novamente. Não importa o que aconteceu antes. O que importa agora é o que você faz com o que vem pela frente. A filosofia estoica nos ensina que, diante da adversidade, nossa reação é o único controle que temos. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer com o presente. Os estoicos acreditam que tudo o que acontece é uma chance para agirmos de acordo com a virtude e com a razão. A vida, por mais desafiadora que seja, oferece a oportunidade de reconstruir, de reinventar e de desafiar os limites que antes achávamos insuperáveis. O que podemos controlar não são as circunstâncias externas, mas sim a forma como escolhemos reagir a elas. Muitas vezes, o medo de mudar nos impede de agir. O medo de falhar, o medo de que nada vai dar certo, o medo de que estamos começando tarde demais. Esses medos são comuns, mas são também inimigos da nossa liberdade. O estoicismo nos ensina a observar esses medos com clareza e, ao invés de deixá-los nos paralisar, a usá-los como combustível para a ação. Recomeçar exige coragem. Coragem para tomar as rédeas da sua vida e escrever a próxima parte da sua história com confiança. O que você faria se soubesse que, neste momento, você tem a oportunidade de criar a versão mais forte de si mesmo? A maior transformação começa justamente quando decidimos agir, mesmo diante da incerteza. No contexto do estoicismo, a verdadeira liberdade vem quando aceitamos que não podemos controlar tudo, mas que podemos controlar nossas atitudes diante dos desafios. A vida vai nos dar várias novas páginas, e cabe a nós decidir se vamos continuar escrevendo com base no medo ou se vamos tomar as rédeas e escrever com base na força interior que já possuímos. Agora vamos explorar um pouco mais o que significa realmente escrever uma nova página. A primeira coisa que precisamos entender é que, no fundo, a mudança não é algo que acontece lá fora, mas dentro de nós. Não são as circunstâncias externas que definem quem somos ou o que podemos alcançar, mas a maneira como escolhemos reagir a essas circunstâncias. Imagine que, ao virar essa página, você não está apenas começando algo novo. Você está dizendo ao universo que está pronto para a mudança. Pode parecer assustador, sim, porque a incerteza sempre traz um certo desconforto. Mas o estoicismo nos ensina que o desconforto é uma parte essencial do crescimento. O desconforto é o terreno fértil onde as maiores transformações acontecem. A dor, a falha, o fracasso, todos esses momentos difíceis podem ser vistos como professores disfarçados. São nesses momentos que aprendemos a ser mais resilientes, mais sábios e mais fortes. Quando você encara a adversidade com a mentalidade estoica, você começa a perceber que cada desafio é uma oportunidade para testar sua virtude. A paciência, a coragem, a autodisciplina, a sabedoria, todos esses são os pilares da filosofia estoica e são exatamente o que você precisa para enfrentar qualquer novo começo. Quando você decide virar a página, você está escolhendo ser o autor da sua própria história. Não é mais o medo
ou a culpa que vão ditar as palavras que você escreve. É a sua capacidade de se manter firme, mesmo quando as tempestades da vida tentam derrubar você. A grandeza não está em evitar os obstáculos, mas em como você se levanta após cada queda. É isso que define a verdadeira força. Agora, um ponto importante que o estoicismo nos ensina. Não há vergonha em começar de novo. Às vezes, achamos que recomeçar é um sinal de fracasso. Mas, na verdade, recomeçar é um ato de coragem e sabedoria. Quem diz que você precisa seguir um caminho já traçado? Quem diz que você deve continuar em uma direção só porque começou a andar nela? Os estoicos não tinham medo de mudar de rumo quando se deparavam com um obstáculo. Eles entendiam que a única coisa que importa é viver de acordo com a razão e com os princípios virtuosistas. Não seguir um caminho sem reflexão, só porque foi o começo que fizemos. Você tem a liberdade de reescrever sua história quantas vezes for necessário. E não importa o que os outros pensem. O maior erro é deixar que as opiniões alheias definam quem você é e o que você pode alcançar. A verdadeira liberdade vem da autonomia interior, da capacidade de viver de acordo com suas próprias crenças e valores, sem ser influenciado pelas expectativas externas. Ao escrever sua nova página, não se preocupe em agradar aos outros. O que importa é ser fiel a você mesmo. Agora, vamos falar sobre ações práticas. Como você pode dar esse passo em direção ao novo? Como você pode começar a escrever essa nova história? Aceite a mudança. Entenda que, independentemente do que aconteceu no passado, você tem o poder de mudar o presente e o futuro. A mudança não é algo a temer, mas algo a abraçar. Desapegue-se do passado. Não leve a culpa, a dor ou o arrependimento do passado para essa nova página. O que passou, passou. O único momento que você controla é o agora. Defina novos objetivos. Não tenha medo de estabelecer novos desafios para si mesmo. O estoicismo nos ensina que, ao buscar a virtude, estamos sempre em constante evolução. O que você quer conquistar na próxima fase da sua vida? Esteja preparado para os obstáculos. A vida não vai ficar mais fácil, mas você vai ficar mais forte. Ao recomeçar, esteja pronto para o que vier. E saiba que sua capacidade de reagir a esses desafios será o que vai definir o seu sucesso. Mantenha sua paz interior. Não importa o que aconteça ao seu redor. A paz interior é sua responsabilidade. Não deixe que nada, nem ninguém, roube isso de você. Agora, à medida que você se prepara para virar essa nova página, lembre-se de que cada novo capítulo da sua vida é uma oportunidade única de decidir quem você quer ser e como vai reagir ao que está por vir. O estoicismo nos ensina a olhar para a vida de forma prática, sem ilusões, e entender que nem tudo está sob nosso controle. O que realmente está sob nosso controle é a maneira como reagimos às situações. Quando você olha para essa nova página em branco, o que você decide escrever nela é o que vai definir seu caminho daqui para frente. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é que nós somos os mestres de nossas próprias emoções e escolhas. Não são as circunstâncias externas que moldam quem somos, mas nossa capacidade de tomar decisões conscientes em meio ao caos. Portanto, ao encarar esse novo começo, lembre-se, o verdadeiro poder está em sua habilidade de agir com clareza e determinação, independente do que o mundo ao redor diz. Você já parou para pensar no quão poderoso é tomar o controle da sua história? O estoicismo fala sobre viver de acordo com a razão, com a virtude e com os princípios de sabedoria, justiça, coragem e autocontrole. Essas são as qualidades que irão guiar suas decisões,
à medida que você se prepara para escrever essa nova página. Você pode decidir hoje mesmo viver uma vida mais autêntica, mais verdadeira, mais alinhada com o que realmente importa para você. E é nesse ponto que você começa a perceber que não importa o tempo que você perdeu, nem as falhas do passado. O que importa é o agora. Esse é o momento que você tem para agir. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. E o único momento que realmente existe é o presente. Seja a pessoa que você deseja ser, e o resto virá com o tempo. O estoicismo ensina que a maior parte de nosso sofrimento vem da nossa resistência à mudança e ao inevitável fluxo da vida. Ao aceitar o que não podemos controlar e agir com coragem nas áreas em que podemos fazer a diferença, damos um passo em direção à liberdade verdadeira. E isso é exatamente o que significa virar a página. Cada novo começo é um ato de reconhecimento e autoconsciência. Você não está começando do zero, você está começando de onde está, com tudo o que aprendeu até aqui, com todas as experiências que te moldaram. E isso te dá uma vantagem única. Você tem a sabedoria do que passou e a liberdade do que pode ser. Ao olhar para essa nova página, veja-a não como um fardo, mas como uma oportunidade de reconstruir sua vida de maneira mais forte, mais sábia e mais alinhada com quem você realmente é. Não tenha medo da incerteza. Não tenha medo de escrever algo novo. Cada palavra que você coloca nessa página é um reflexo de quem você é e do que você escolhe ser. Você é o autor da sua própria história. E lembre-se, o caminho não será sempre fácil. O estoicismo nos ensina a aceitar a adversidade como parte do processo, mas também nos dá as ferramentas para lidar com ela de forma racional e equilibrada. O importante é não desistir. Se você cair, levante-se. Se sentir medo, enfrente-o. Se a vida te desafiar, aceite o desafio e transforme-o em crescimento. Agora você tem nas mãos uma nova página. O que vai escrever nela? A escolha é sua. O que aconteceu até agora não define o que está por vir. Você tem o poder de reescrever sua história, de reconstruir sua vida e de viver com mais sabedoria, coragem e autodomínio. Não importa os erros ou fracassos do passado. O que importa é como você se levanta, como você escolhe agir agora. Lembre-se, a verdadeira força não está em evitar os obstáculos, mas em como você os enfrenta. O estoicismo nos ensina a abraçar a mudança, a entender que cada desafio é uma oportunidade de crescer e melhorar. A adversidade é inevitável, mas a forma como reagimos a ela é nossa escolha. Então, a pergunta é: você vai deixar o medo do desconhecido controlar sua vida? Ou vai usar a coragem que já está dentro de você para criar uma nova história? Não tenha medo de virar a página. Não tenha medo de recomeçar. Cada novo começo é uma chance de ser a melhor versão de si mesmo. Agora é o momento de agir. O futuro é seu para moldar. E a vida te deu a chance de escrever uma história que reflete sua verdadeira força. Não espere mais. A hora de agir é agora. Se você está pronto para tomar o controle da sua vida, reescrever sua história e viver com mais força, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Junte-se a nós em nossa jornada de autoconhecimento, empoderamento e resiliência. Você tem a força para escrever sua melhor história. E essa história começa agora.